vou chamar aqui, então, para compor a mesa, né? Fábio Scartani, não, Fábio Scartani foi antes, né? Fábio Longaray Silva da Terra, o Rafael Amirali, da Localweb, o Eduardo Lee, da Etice, e Leandro Bertoldo, da URGS. Então, só me apresentando, né? Eu sou o Thiago, trabalho no NIC desde 2011, né? E eu lembro, né, quando a gente começava, né, os cursos naquela época, a gente falava, né, o IPv6 bateu um novo recorde, né? O uso mundial de IPv6 chegou a 0,5%, né? Aí chegava no ano seguinte, né, agora foi para 1%, né? Aí você ficava, poxa, né, realmente, cresceu 100% do tráfego, do uso, né, mas era muito baixo, né? E hoje, né, a gente vê aí, né, usos, né, chegando a 25%, 30%, né, de uso de IPv6. Então, a gente vê que realmente teve, né, um crescimento significativo. Né? E no painel anterior, né, a gente conversou com os provedores de acesso à internet, né, e a gente viu, né, nas estatísticas de IPv6 que, né, o uso realmente limitante hoje está no usuário final, que ainda não tem, muitas vezes, acesso a IPv6 na casa dele. Né? Por outro lado, né, tem a outra ponta, que a gente também precisa analisar, né, que é ao lado do conteúdo. Né? E, nesse caso, né, olhando as estatísticas, a gente vê já que, né, chegamos a quase 70% do conteúdo brasileiro, né, disponível em IPv6. Né, e isso é muito bom, né, porque se não tem conteúdo, né, não tem, mesmo que você tenha IPv6, né, não adianta. Você precisa também que o conteúdo esteja em IPv6. Né? Então, a gente convidou aqui para a mesa, né, algum desses provedores de conteúdo, né, pessoal de universidade, de governo, né, de empresas, para que realmente a gente possa discutir um pouquinho, né, sobre como que foi, né, a questão de IPv6, né, como que isso começou. Né? Então, para começar, né, acho que a conversa aí na mesa, né, colocar um pouquinho, né, explicar um pouquinho como é que foi o processo, né, de implantação de IPv6, né, em cada instituição, como que isso começou, né, e assim, quais serão as dificuldades, né, e os problemas, empecilhos que muitas vezes surgem, né, durante esse processo. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho. Oi. Bom, posso começar? Pode, à vontade. Então, vamos lá, Thiago. Até estava olhando os logs aí, por exemplo, do grupo de trabalho em engenharia de redes aqui do NIC-BR, e eu notei aí que a primeira vez que alguém fala em IPv6 foi no ano seguinte à padronização das RFCs. 1999, teve o Adailton e o Fábio Okamura aí, que fizeram uma apresentação e disseram que, ok, precisamos organizar um grupo de trabalho para IPv6. E aí começa toda a história. Em 2001, se colocou lá BR6Bone para as universidades, para começar a usar, para levar para dentro da universidade, para começar a criar ensinar aluno a usar IPv6. Aí, em 2007, a RNP ativou o backbone de forma nativa. Então, maravilha, a partir de agora a gente tem IPv6 nativo para botar nos servidores da universidade e entregar IPv6 para todos os alunos da universidade. 2018. Legal. Para que vamos botar IPv6? Eu tenho um /16, mais um /20, e assim as coisas ficaram para trás. Ou seja, uma parte da academia, faço um meia-culpa aí da minha universidade, que é a Federal do Rio Grande do Sul, que uma parte da academia ela parou. Ou seja, ok, tecnologia dominada, meus alunos já têm uma boa ideia de como é que isso aí funciona, agora tu vai lá em casa e usa o teu modem da NET lá e coloca lá um servidor IPv6. É mais ou menos isso que a gente tem. As universidades elas têm, desde 2007, uma rede que foi entregue dentro de cada instituição, até o roteador de borda delas, né? E dali não passou.
que acontece? Só para dar umas estatísticas para vocês dos problemas aqui. Para vocês terem ideia, até eu falo isso da universidade, ainda tem o lado do governo, né? Porque a universidade também ela segue, uma universidade federal segue algumas normas de governo eletrônico. Teve um plano que foi traçado do governo eletrônico, onde, em setembro de 2018, todos os órgãos de governo deveriam ter implementado o IPv6 em todos os sites, todos os serviços, tudo bonitinho. Está lá. Está escrito lá no governo eletrônico. Quem tem? Bem atrasado, né? Então, isso estava lá escrito, 100% das redes e equipamentos de governo com IPv6. Esse é o plano. Estamos bem atrasados. Se a gente olhar pelo lado da rede acadêmica lá do estado do Rio Grande do Sul, a gente aí olhando 125 locais ou campos de universidade de pesquisa, 100% deles têm IPv6 ativo até o roteador. Só que, quando a gente vai ver as estatísticas de todo o estado, a gente tem 30% do tráfego IPv6. E se a gente vai olhar lá naquele site, por exemplo, da APNIC, diz que seria o equivalente a 12% de todos os usuários desse AS têm acesso ao IPv6. Bem pouco, né? Se a gente olhar de um outro ponto de vista, que é do ponto de presença, do ponto de troca de tráfego do Rio Grande do Sul, os números ainda são piores. Tá? A gente diz 190 participantes, 135 têm sessão ativa. E desses, só 55 têm algum tráfego IPv6. Ou seja, ok, os provedores também têm um problema aí, né? Aí eu lembro da anterior aqui, que o Basílio estava falando, da Abrint, sobre incentivo para IPv6. Olha, de por que a gente migraria e ficaria só com IPv6. Nesse momento, dentro das universidades, está difícil fazer com que esse IPv6 entre em toda a universidade. E eu não estou nem falando de sistemas, né, porque tem uma adaptação de sistemas, muitos deles nem começaram, mas tem outras coisas que a gente não conseguiu entregar nem sequer para os usuários finais ainda, que é uma coisa que é simples de fazer, ou deveria, né, ser simples. E aí a gente fala em incentivo de IPv6, para colocar IPv6, para tirar IPv4, aí pulando daqui para um futuro que não é o nosso, porque a gente ainda tem muito trabalho para fazer atrasado, né, que estavam falando aí de que está 2 anos mais um dia. Embora a gente tenha sido os primeiros a começar lá em 2001, pelo visto a gente vai ser o último a terminar. Tem algumas coisas que a gente está notando aí no meio do caminho que está tornando cara essa operação em algumas coisas que tu tem, aí são de outras experiências. Por exemplo, quando a gente fala em vou ter pilha dupla, quanto tempo vai manter? Vai manter durante 30 anos, vai manter durante 20 anos. Os problemas que a gente está enfrentando em algumas coisas estão relacionados com algo diferente, segurança de redes. Eu tenho alguma experiência aí com análise forense, etc., e até aproveitando que a Daniela tinha falado de processos, etc., coisas que eu já vi, erro em processo, porque o cara só analisou a parte de IPv4 e não a de IPv6. Tem um custo nisso, né? Ou seja, ele tem que sempre analisar os dois lados, V4 e V6. Então, esse é o tipo de coisa que acaba movendo a gente para depois, mais cedo, mais tarde, escolher um dos lados, né? Outra coisa que eu vi o Fábio falando aí da excelente estratégia da Vivo, né, que diminuiu o número de conexões de CGNAT, passando tudo para IPv6, para desonerar a parte do CGNAT. Isso é muito bom aí. E tem algumas coisas futuras assim que ainda assustam aí do ponto de vista de pesquisador, não mais de usuário de universidade, que é algumas coisas que tu vê que está acontecendo. Por exemplo, a gente tem encontrado vários problemas aí de crescimento de tabela BGP e IPv4, né? Só que o potencial da tabela BGP e IPv6 é bem maior. Então, se a gente considerar isso, por exemplo, uma única instituição pode gerar prefixos suficientes para acabar com um bando com muitos roteadores, né? Ou seja, vai gerar 65 mil entradas na tabela com um cara só, dependendo de se ele tem um bloco /32. Então, tem algumas coisas assim que ainda são preocupantes no ponto de vista de futuro. Tá? Só para dar o recado aí. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eduardo Lee. Eu falo em nome da ETICE, equipe técnica. Alguém conhece a ETICE? Certo. A ETICE é como se fosse a Prodesp do Ceará. Tá? O que nós fazemos lá? Nós fornecemos acesso
a todos os órgãos do Estado e serviços. Vou contar uma história aqui bem rapidinha, como vê essa questão do IPv6 para a gente. Teve até um colega aqui da Cabo Telecom que teve esse problema de implantação em 2008. Eu me senti na pele dele, porque nós começamos em 2012. E começamos porque foi uma requisição do governo, era uma obrigação, e tínhamos um tempo para fazer essa implementação. E como nós vamos fazer isso? Criamos laboratórios e ficamos. Tentamos, durante 3 meses, fazer essa implementação. Não conseguimos, devido a problemas com operadoras, equipamentos, inicialmente, e desistimos no primeiro momento. 3 meses depois, pedimos apoio dos fabricantes, tá, para nos ajudarem. Da operadora, nós conseguimos, tá, fazer a questão do trânsito IPv6, apesar de já termos o bloco há mais de 3 anos. E, depois disso, conseguimos fazer isso funcionar, mas somente para as publicações do Estado, quer dizer, para serviços principais, como Detran, Cefaz e outros tipos de acesso. Se alguém quiser acessar agora a página do Ceará, ceará.ce.gov.br, para ver se ela está em V6, alguém pode me falar se ela está em V6 ou não agora? Só para fazer um teste? Eu até sei a resposta, mas aí só para... Tá, eu vou já dar a resposta. Ela não está em V6. Tá? Porque é o seguinte, nós estamos num segundo momento do governo. O que acontece? Nós estamos migrando esses sites, tá? Nós estamos colocando em container e colocando na nuvem. Isso é um segundo ponto que a gente precisa, eu acho que, discutir isso, porque nós estamos migrando apenas o problema. Nós estamos tentando fazer essa questão desse acesso do V6 a partir da própria rede do cliente ou do órgão, e nós estamos colocando isso na nuvem. Muitos dos clientes de vocês, se você não tiver hoje V6, ele vai fazer exatamente isso, ele vai jogar para a nuvem. A gente está só mudando a questão do problema, mas isso é real. Não é só governo, não é só iniciativa privada, né? Somos até hoje quem está na sua casa pode fazer a utilização disso, né? Então, eu coloco essa pergunta também num segundo momento para trazer o pessoal dessa questão de quem trabalha com nuvem para ver essa questão do V6 realmente se esgotar também quando existir essa migração de serviços para a nuvem. Boa tarde, eu sou Rafael Amirali, do time de Engenharia de Redes da Localweb. Atualmente eu trabalho no projeto de IPv6, né, junto com o pessoal do time de engenharia, e eu vou falar um pouco sobre os desafios que a gente teve lá na Localweb. Como muitos que falaram aqui hoje, né, a Localweb também começou lá atrás, né, eu particularmente comecei na Localweb em 2011, né, assim como o Thiago estava comentando, ele começou também aqui na NIC. Eu comecei em 2011 lá na Localweb, mas antes de 2011 a Localweb já fazia estudos em IPv6, né? Ela começou em 2010 os primeiros estudos, as primeiras conversas com provedores, tudo. E a partir dessas primeiras conversas foram feitos alguns estudos sobre a viabilidade de implementação, né? Hoje nosso data center é um dos maiores da América Latina. A Localweb também é uma pioneira, né, da internet no Brasil. Ela tem mais de 20 anos com internet. Então, o
projeto era uma coisa muito grande, né? Era um desafio muito grande, né? Você implementar um protocolo novo dentro de um data center com mais de 250 mil clientes, mais de 4 milhões de contas de e-mail, mais de 350 mil sites. Então, é bem complexo, né, um projeto desse tamanho. E a Localweb começou em 2010 e já em 2012, né, a gente fez os primeiros testes em 2011. Dos pontos que eu acho muito interessante desse projeto dentro da empresa foi o engajamento da empresa como um todo, né? Nessa época, em 2011, eu não fazia parte do time de redes ainda, e eu era de outro time, né, de sistemas. E dentro desse engajamento, o time de engenharia de redes na época, ele já tinha colocado todo o que ia ser feito, né, durante todo o ano, né? Então ele falou: olha, pessoal, estudem PV6, vai ser uma coisa que a gente vai começar a colocar na local web. Já em 2011 começaram os primeiros testes no escritório, né? E o pessoal colocou no escritório da empresa e falou: gente, estudem. E isso para a empresa como um todo. Então foi desde da parte do suporte, né? O pessoal do suporte já tinha acesso. O pessoal do sistema já tinha acesso, o pessoal de administrativo já tinha acesso, só que era assim, o pessoal não sabia efetivamente ainda o que testar, o que fazer, simplesmente o pessoal continuou a vida, né? Seguiu a vida normalmente. Em 2012, nós participamos do World PVC Slant, né? Acredito que muita gente aqui participou também dessa data, né? Como provedor de conteúdo, a gente colocou o site já em PV6 naquela época, testamos bastante coisa naquela época, né? Pegamos bastante case de particularidades, né? De problemas pequenos que foram acontecendo, e aquilo virou um grande POC para a gente, assim, né? Que se posso dizer, porque ele trouxe muito estudo para a gente de redes. Daquele momento para frente, né? A gente olhou tudo que a gente já tinha feito. E acredito que, como a gente escutou nas outras palestras de manhã e hoje, agora pelo período da tarde, muita coisa na época a gente via que estava ainda amadurecendo, né? A gente, na nossa área de tecnologia, pode parecer não muito, né? 8 anos, mas na área de tecnologia a gente sabe que as coisas elas evoluem a saltos muito grandes, né? Então, se a gente comparar o que a gente tinha de equipamento, configuração, versões de software e tudo, né? Até versões de SEO, versões de celular, tudo, né? Deu uma evolução muito grande. E na época a gente falou: olha, nós precisamos refazer toda essa parte, né? De endereçamento, topologia, tudo. Porque 3 anos se passaram desde que a gente começou os estudos em 2010, né? Foi 2010, 2011, 2012. E parece que não, mas já estava muito defasado. Então, a partir de 2012, nós começamos a refazer todo o planejamento, toda a estrutura e partir para um lado menos estático e mais dinâmico, como toda a rede IPv4 é. Então, nós começamos a separar o que tinha feito de forma estática e começamos a evoluir com protocolos mais dinâmicos, né? Tiramos o endereçamento fixo e deixamos tudo na forma dinâmica. Isso deu uma autonomia muito boa para a gente continuar a evolução dos testes, a evolução dos produtos e, por consequência, muito menos problema, né? Falando um pouco dessa parte de problema também, uma das coisas que a gente mais preza na local web é teste, né? Então, quando a gente começou o teste lá em 2010, a gente colocou primeiramente no ambiente da nossa própria VLAN de redes, testou exaustivamente, colocou na VLAN de segurança, né? Como o Bertoldo falou, é muito importante também trabalhar em conjunto com o time de segurança, né? Porque realmente existe muito paradigma, né? de acesso V4, acesso V6. Posso até contar algumas coisas mais para frente de paradigmas que aconteceram, né, nessa questão. E trabalhamos as duas VLANs em conjunto, né? Testamos exaustivamente durante alguns meses, fomos para o laboratório, colocamos em bancada vários equipamentos, né?
Chamamos os fabricantes, né, que alguns estão aqui hoje, né, eles participaram dos POCs junto com a gente, foi de extrema importância isso, né, o trabalho em conjunto. Acho que é uma coisa que vale muito de lição para todo mundo que está aqui, né, procure ficar muito próximo do seu fabricante, né, às vezes é um pouco difícil, né, às vezes, pelo tamanho, o fabricante não dá muita importância, né, e fica até uma dica para o fabricante, né, ficar mais próximo da sua comunidade também, que isso é muito importante, né. Então, a gente conversou bastante com o fabricante, ele passava algumas informações, olha, segura um pouco o seu update, que daqui a uma semana vai sair um update a mais e esse está melhor. Então, não faz atualização nessa semana, espera a próxima e você já faz um upgrade só. Ou você já testa esse upgrade e faz na outra semana. Então, isso era muito importante para a gente na época, né? E isso também trouxe uma firmeza, né? Uma estabilidade muito grande. Tanto que nós fizemos, né, a partir de 2016, a atualização de todos os nossos equipamentos de core, de borda. E essa atualização ela trouxe muita estabilidade na questão de PV6, né? Porque a gente conversou bastante com o fornecedor, testou muito em laboratório todas as features, né? Outra coisa que eu escutei bastante o pessoal falando aqui, né, hoje, não adianta só você ver que faz. Então, não adianta você dar um confit, VRF, blá e PV6. O fato de você entrar não significa que ela funciona em sua plenitude. Então, é preciso fazer todos os testes. Não fiquem com preguiça de testar todas as features. Se vocês utilizam OSPF, testem os 200 áreas de OSPF, testem 100 áreas de OSPF. Procurem fazer as correlações bem próximas do que você usa no V4 para o que você usa no V6. Porque o V6 tem essas pegadinhas, alguns equipamentos têm esse tipo de pegadinha, né? Você entra nele, você vê que ele está fazendo ali, você já considera que ele faz, mas ele não faz em sua plenitude tudo aquilo que você achou que fazia. E no momento que você menos espera, você é pego de calças curtas ali, né? Você não tem para onde escapar e tem que depender de um upgrade de equipamento para continuar. E aí, muitas vezes, quando você vai conversar com o fabricante, ele fala, não tem um motivo específico para isso ser assim, mas eu vou corrigir. E aí, às vezes, ele corrige, traz um outro bug. Então, testem bastante, que isso no protocolo fez muita diferença para a implementação na local web, né? Tanto que a implementação eu considero muito tranquila, né? Não tenho pego nenhum problema muito grande assim que tenha tirado noite de sono, né? Tenha que escovar bit a fundo, e acredito que seja isso, né? E falando agora um pouco de produtos, né? Nós já temos alguns, como, por exemplo, o Webmail, né, que é uma plataforma muito acessada da local web. Até se vocês puderem testar, eu agradeço. webmail-seguro.com.br, que é o webmail da local web, já está em PV6. O DNS autoritativo, né, também é uma outra coisa que é bacana falar, né? A gente teve algumas paradigmas de container também, né? E conversando com o pessoal falou, olha, dá para trabalhar com container tranquilamente, então dá para testar também. Então, é uma coisa bem tranquila. Quem quiser também fazer testes, está funcionando muito bem. A gente já usa para bastante coisa lá na local web também, é legal. E algumas outras plataformas estão para entrar agora, né? Estão para entrar. Eu deixo aqui um convite já para o pessoal da NIC, né? Uma próxima palestra, talvez no GTR, no GTS, com algum pessoal, né? E já com novos produtos. Até o final do ano a gente está pretendendo já colocar mais uns 3 produtos. E estamos fazendo em fases, né? Que é o melhor, que fez mais sentido para a local web, né? A gente tem alguns micropods, né? Alguns pods maiores, e a gente está fazendo de forma faseada, né? Então implementa num pod, implementa no outro, implementa no outro, implementa no outro, e assim vai. Acredito que seja isso, pessoal. Oi, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Fábio Longaray, eu sou arquiteto de soluções no Terra há bastante tempo. E a nossa história com IPv6
Eu fui catar nos registros, os primeiros registros que eu tenho de laboratório que a gente fez, eu acho que foram no final de 2009. A gente já tinha montado alguma coisa, o pessoal de redes... assim, eu sou analista de sistemas, eu não sou um cara de redes, como a maior parte do pessoal. Mas a gente lá trabalha num ritmo bem integrado, então a gente trabalha muito próximo de redes. Mas, enfim, o pessoal começou a fazer os primeiros laboratórios, eu acho que no final de 2009. A gente já tinha alguma coisa em matéria de estações e testes internos. E daí eu acho que foi em 2011 que o pessoal da NIC foi lá e nos contou que se a gente colocasse no ar, ia ter gente que ia acessar. A gente acreditou, enfim, tinha quase 0,5%. Mas eles fizeram palestras, a gente fez palestra com suporte, com desenvolvimento, com o pessoal de redes, eles fizeram um trabalho sensacional lá. E a gente conseguiu, no primeiro dia, no IPv6 Day, conseguimos botar no ar o nosso portal e o nosso webmail, se eu não estou enganado. Deu mais ou menos 0,5% de acesso, pelo que eu me lembro. Mas a gente teve quase 0 de incidente. A gente vinha brincar com a tecnologia muito antes dela ser importante e crítica, nos ensinou que é uma hora onde a gente pode errar se a gente precisar. A gente teve algumas coisinhas que a gente fez errado, que a gente registrou, a gente foi feito um planejamento relativamente bom no sentido de vamos tentar monitorar o que os nossos usuários estão fazendo. Quantos deles poderiam ter acessado via V6, quantos não poderiam. E isso aí foi metade de 2011, e em 2012 nós já estávamos transmitindo os Jogos Olímpicos em IPv6 para todo o Brasil, para mais 6 ou 8 países, se eu não me engano, embora eu acho que a transmissão para IPv6 fosse especificamente dentro do Brasil. Se eu não me engano, 30 canais em HD na época. Eu estou falando de 2012, quando isso aí era mato ainda. Então, de 2012 para cá, a gente nunca mais tirou o IPv6 desses dois produtos e a gente teve muito pouco problema relacionado ao IPv6. Problemas que a gente teria de rede IPv4. A gente tem o dobro de esforço de diagnóstico por ter 2 pilhas. A gente precisa, às vezes, descobrir se o problema acontece para todo mundo, só para V4, só para V6, só para V4 do fulaninho. Mas, basicamente, os problemas foram aqueles probleminhas iniciais lá, de configuração de equipamento de laboratório, e em produção a gente não pode dizer que teve nenhum problema sério com o IPv6 desde 2012. Tem alguns sistemas que a gente ainda não usa. A gente está discutindo, por exemplo, começar finalmente a usar em plataformas de e-mail, por exemplo. Que está muito mais atrasado isso por conta de uma fila de mudanças que a gente tem feito nos últimos anos em plataformas de e-mail, que faz com que esse negócio tenha um pouco menos de prioridade. Mas em portal, onde a gente tem mais facilidade e menos mudanças radicais, estruturais, a gente já está usando desde 2012. A gente, em geral, tecnologias iniciais, acho que nenhum portal tinha usado. Acho que o primeiro portal a começar a usar IPv6 foi o nosso. Depois, HTTP2 é a mesma coisa, HSTS é a mesma coisa. A gente, em geral, aplica as tecnologias mais cedo possível para ir conhecendo, e até agora tem dado um resultado bem bom. As dificuldades que a gente está vendo para viver com o IPv6 são basicamente o dobro do trabalho relacionado a trabalhar com 2 pilhas. O pessoal de e-mail já discutiu alguma coisa sobre teste de reputabilidade, como é que a gente reputa um IPv6, não é exatamente igual a como a gente fazia com o IPv4. Mas, em geral, os problemas que a gente vislumbra são muito menores do que os problemas que a gente tem por usar IPv4. Reputar IPv6 é ruim, mas reputar IPs compartilhados em CGNAT é muito pior. Então, a gente não está vendo grande dificuldade. É questão de janela de tempo agora. Provavelmente vamos continuar a apropriação para outros sistemas. Tem um monte de sistema legado que não vão receber tão cedo. Quando falaram qual era o nosso plano de abandono do IPv4, eu fiquei apavorado. Eu falei, eu vou ter que inventar uma mentira, porque a gente não tem um. Mas
Não, a gente não tem um plano de abandono, mas a gente tem uma ideia de substituição bastante clara. A gente acha que vai ser uma grande internet IPv6 com ilhazinhas IPv4 em alguns lugares. E não sei se leva todo o tempo que o pessoal pensou, mas é bom, como eu disse, a gente trabalha com sistema e com entregar conteúdo. Isso é muito mais fácil do que entregar acesso para usuários, por exemplo, para as pessoas acessarem. Então, eu acho que é isso, de dificuldades, a gente teve muito pouco. A gente começou numa época em que não havia acesso. Se eu precisasse deixar o IPv6, toda a nossa entrega via IPv6 fora, a gente tirava do DNS, baixava, ia analisar, ia estudar o que estava acontecendo, voltava. A gente não chegou a ter... O fato de usar IPv6 não chegou a gerar nenhum impacto para negócio nosso, que eu me lembre, de 2012 para cá, pelo menos. Bom, agradeço as contribuições, né? Acho que é interessante, né, a gente ver que não é só o lado do provedor de acesso, né, que a gente encontra dificuldades, né? E talvez se a gente parar para pensar, né, o desafio no lado do conteúdo muitas vezes é maior, né? Porque às vezes, né, o sistema é próprio, né? A infraestrutura é bem particular, né? E você tem que dar um jeito daquilo funcionar em IPv6, né? E como o Bertoldo colocou, né, acho que uma grande dificuldade, né, é a gestão de como que eu vou fazer agora, né, sendo que eu tenho tanto o IPv4 como o IPv6 para gerenciar, né, e eu não posso dobrar o meu quadro de funcionários, né, eu tenho que dar um jeito de aumentar o meu trabalho, né, e será que eu consigo dar conta, né, dessa demanda? E a gente vê que isso acontece, né, e é curioso que, né, como a gente falou, né, pensando no fim do IPv4, parece algo muito distante. Mas quando a gente olha do lado dos serviços, tá? Empresas grandes de serviços, pensa assim, né? No Google, no Facebook, né? Imagina que para eles também dobrou a quantidade de trabalho que eles precisavam fazer, né? E é inviável, né? Você dobrar essa quantidade de informação. Então, muitos, né, desses provedores grandes de conteúdo, né, eles estão realmente, de fato, né, migrando para IPv6 only, né? Então, muitos provedores grandes de serviços hoje, né, eles já têm, né, a infraestrutura toda deles somente em IPv6, porque aí eu só tenho que me preocupar com IPv6, não tem que ficar, vamos olhar IPv4, não tem nada, agora vamos olhar o log IPv6, está aqui o problema, ou, não sei, vamos voltar de novo para IPv4, e será lá, né? Não, só tem um log, né? De fato, você tem que continuar entregando IPv4, né? E eles dão um jeito de entregar isso, mas isso é uma coisa que ele pensa só na borda. Então, a minha borda vai ter IPv4 e IPv6. Dentro da minha rede, vai ser somente IPv6. E aí é só questão de tempo, né, para ver quanto tempo que eu vou deixar, né, essa borda em dual stack. Né? Inclusive, a gente já tem, né, casos assim, de muitas CDNs, né, que só são entregues via IPv6, porque não é mais viável, né, para eles ficar mantendo a estrutura, né, nos dois protocolos. Né? Então, nesse sentido, né, não é algo tão distante da nossa realidade. Claro, pensar na internet toda IPv4, né, é algo que vai mudar para IPv6 do dia para o outro? Não, vai demorar, de fato, né, 10, 20, 30 anos. Né? Mas pensando, né, em alguns serviços, né, estarem disponíveis somente em IPv6, isso é algo que é muito provável. Né? Então, eu queria que, né, o pessoal da mesa comentasse um pouquinho, né, como vocês enxergam isso, né, de você ter assim, o serviço de vocês, né, disponível apenas em IPv6, se isso é algo que vocês já pensaram em fazer alguma vez, né, ou vocês têm planos, né, para deixar isso justamente para evitar essa questão, né, vou ter que ter IPv4 e IPv6 para gerenciar? Não, vou deixar só em IPv6, né, e aí eu só me preocupo com a rede IPv6. Deixa eu só ajudar nisso. Assim, uma das coisas que por operação a gente nota que é um problema é a gerência de serviços, porque tu tem um monte de serviços e esses serviços eles começam a estar dobrados. Tu tem IPv4 e IPv6. Quando a gente pensa que a gente tem, na realidade, isso é só pegar uma máquina e botar mais um IP na máquina, assim, esse negócio já tomou vida. Então, o que acontece? O IP, às vezes, começa bonitinho, que tu tem um IPv4 e um IPv6 naquele mesmo servidor web.
Aí depois, por motivo de carga, por motivo de implementação, por motivo de alguma coisa que não funciona, aquele mesmo IPv6 sai daquela máquina e vai para outra. E, às vezes, vai até para outro data center. Então, significa que aquele mapeamento que parece legal, que o meu serviço está naquela máquina, quando dá problema, vai lá naquela máquina olhar, ele não existe mais. Eu tenho que olhar, no mínimo, em 2 locais. Se vocês botarem um balanceador de carga, aí começam os erros de operação. O cara vai lá, eu vou botar uma máquina mais um balanceador de carga. Botei lá a máquina. Pô, mas tu esqueceu de ativar IPv6. Ninguém nota. E aí vem o problema da gerência. Imagina tu com uma plataforma de gerência de serviços, tu vai ter uma plataforma de gerência de serviços para IPv4 e uma plataforma de gerência de serviços para IPv6. Quando o usuário te reclama que alguma coisa não funciona, ele só diz, não funciona. Aí tu tem aqueles algoritmos de reentrada, tenta com IPv6, se não deu, tenta com IPv4, se não deu. Bom, aquilo ali não funciona para serviço, funciona para o IP da máquina. Se ele não resolver e a máquina não responder, tudo bem. Agora, se o serviço atrás não responder, aí é azar. Aí a sensação do usuário é que ele não tem o serviço. Embora a tua equipe vá lá olhar e, não, o serviço está no ar. E aí começam, o troubleshooting fica muito mais complicado. E esse foi o motivo pelo qual, lá atrás, o pessoal disse, quem vai primeiro? Vai o provedor de conteúdo, vai o provedor de acesso. Pô, a gente já passou disso, não vamos voltar para o mesmo ponto que a gente estava 10 anos atrás, que ninguém queria começar, porque para que eu vou começar se não tem ninguém acessando? Ou para que eu vou ter esse problema de serviço? Aí veio o IPv6 Day, veio toda aquela história, Facebook, Google, etc., colocaram seus serviços muito bem, muito bom lá com IPv6. E agora a tendência é tu cada vez diminuir mais a quantidade de IPv4, porque é um passo que não tem volta. Então, a gente começa tinha 10 máquinas respondendo para o balanceador de carga em IPv4, o tráfego V6 passou de 50%, já dá para começar a desligar alguma? Isso vai acontecer, porque ninguém quer manter 2 vezes o mesmo serviço. Então, e quando a gente falar em plataforma de nuvem, se tu botar alguma infraestrutura para transporte, qualquer coisa, ninguém mais usa V4, só se não tiver conhecimento de que é melhor colocar logo em cima de IPv6. Porque é um caminho que tu vai ter que trilhar. Então, se tu vai começar com alguma coisa nova, trilha e bota IPv6 em cima como legado, IPv4 em cima como legado. Essa é a tendência. Esse ponto que o Bertoldo falou é muito importante, realmente. É uma das coisas que a gente observou é exatamente isso, né? Quem trabalha com Linux e Windows sabe, né, que muito dos stacks ele abre 2 pilhas de conexão, né, uma para V6 e uma para V4, né. Então você vai ter um daemon bindando V4, um daemon bindando V6. E realmente aconteceu, né, algumas vezes, e foi até uma precaução que nós tomamos de toda a pilha de monitoração da empresa responder e fazer cheques em V4 e V6. Então, foi uma das coisas que a gente quis realmente conversar com o pessoal na época também, falar, olha, isso é importante. Nossos usuários também, né, hoje nós temos 1000 devices na rede interna do escritório, e esses devices, a partir do momento que você coloca o usuário para testar, que avisa, né, olha, tem V6, né, nós internamente a gente faz aqueles tech days, aquela parte de semana de infra interna, e nós fizemos a apresentação, né, a parte de redes fez algumas apresentações e o usuário ele aderiu aos testes. Então, nós falamos para ele, olha, instala aquele plugin, né, do IPv6 na sua máquina e fica testando algumas coisas, né, e o usuário testa e vai nos reportando, olha, realmente tem isso, tem aquilo. Quando a gente ativou o V6 no escritório também, o pessoal reportou bastante coisa para a gente. Então, o escritório, dentro da empresa, da Local Web, o escritório foi uma grande visibilidade, né? Tudo que eles reportavam para a gente, né? Até eu costumo brincar com o pessoal, né? Tem alguns usuários lá que são beta tester do YouTube, né? Então, o tempo inteiro plugado no YouTube. Então, conforme a gente ligou o V6, no outro dia já tinha gente falando, olha, o V6 está demorando um pouquinho mais para carregar, né? O V6 está um pouquinho mais difícil aqui. Aí a gente começou a investigar e viu que tinha uma rota que estava indo pelo link de trânsito e não estava vindo via o CDN do PTT ou o CDN mais próximo. Aí a gente teve que adequar isso e resolveu rapidinho. Aí pediu para ele testar de novo.
Então, acho que seria isso, né? E a demanda de desligar é uma coisa bem interessante, que quando a gente ligou no escritório, né, lá em 2012, o pessoal da Local Web, né, os funcionários são muito jovens, né, tem uma faixa etária muito jovem. Então, assim que a gente ligou o IPv6 e falou, olha, uma pilha de protocolo, a primeira coisa que o pessoal falou, olha, eu consigo desligar e ligar, eu consigo desligar e ligar. E aí ficava, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga. E testava e fazia vários testes em cima disso, né. Eu lembro que teve um grupo de gente assim que foi testar e começou a falar, olha, funciona o LinkedIn, funciona o Google, funciona o Facebook, funciona o Terra, funciona vários outros, né? E foi testando um por um assim. Aí chegava em um de algum site interno e falou, pô, não funciona o interno. Aí a gente falava, não, mas peraí, semana que vem funciona. Não, peraí, mês que vem vai funcionar. E aí a gente foi gradativamente colocando os sites internos e alguns outros, tudo em V6. É interessante, né? Como eu falei, muitas vezes, né? IPv6 hoje, né? Antigamente era algo assim de, acho que se você queria, né? Inovar, você queria, né? Experimentar coisas, estar à frente da concorrência, né? Hoje já é uma questão financeira, né? Assim, não é mais questão de, será que eu vou ou não vou adotar IPv6, né? É uma questão de sobrevivência mesmo, né? Dos serviços de internet, dado a situação que a gente tem hoje. Então, a gente vai abrir aqui para perguntas, né? Se alguém quiser perguntar, comentar alguma coisa. Olá, pessoal. Meu nome é William, sou da Unicamp, ali do Instituto de Computação da Unicamp. E eu queria, mais de curiosidade, entender um pouquinho, porque a maioria dessas empresas, companhias grandes, hoje estão trabalhando muito com SDN. E ela traz uma facilidade muito grande para poder você ter apenas uma pilha só lá atrás e o SDN na frente poder administrar tudo isso daí, ter um OpenFlow ali por trás para poder entregar IPv6 atrás ou IPv4, trabalhar com apenas uma pilha ali, porque a aplicação final é meio complicada. Você trabalha com pilha dupla. A gente tem muito problema lá no Instituto de Computação de pilhas duplas e serviços tipo IPv6, sei lá, um sistema de controle de acesso. Então, funciona muito bem em IPv4, porque o Firewall vai lá e bloqueia isso daí. Mas em IPv6 tem muito problema ainda, porque analisar os endereços IPv6 para colocar uma regra específica é meio complicado ainda para certas aplicações. Eu queria saber, de curiosidade, assim, como que está as empresas pensando em, umas empresas que estão pesquisando na área de IPv6, assim, a utilização de SDN. Se isso é uma tendência futura, se estão pensando em colocar no mercado, se tem alguma coisa indo para esse caminho para poder solucionar alguns problemas assim. Isso talvez faça mais sentido nas empresas de rede. Em provedores de conteúdo, a nossa infra não chega a dificuldade de gerir a nossa infra não chega a demandar soluções SDN ou virtualização de funções de rede ou coisas assim. Isso a gente não tem. Pelo menos no Terra, a gente não tem. A gente fez um trabalho bastante bom de simplificação. As coisas são relativamente simples para o tamanho da equipe que a gente tem e a gente não tem nenhuma iniciativa. Eu já conversei, porque eu também estou vendo na universidade isso, numa pós a gente chegou a olhar sobre isso. E daí eu conversei com o pessoal de rede e disseram que parte dos nossos equipamentos até já suportam Open alguma coisa. OpenFlow, acho que é. Não, alguns equipamentos nós temos, mas a gente não fez lab nisso ainda, porque o tamanho tá bem enxuto, assim. A gente não está numa situação de que a gente não está vendo a necessidade de começar a definir as coisas por software ainda, porque a gente tem feito um trabalho de redução de volume. Mas talvez o pessoal que trabalhe mais com rede e com empresas que têm redes maiores, talvez faça mais sentido. Nesse cenário de OpenFlow, tem dois cenários, né? Realmente, como rede ou como hosting, né? que tem suas designações ali também, né? Como rede, eu também vejo que realmente pouca gente tem mexido, né?
mas como host eu tenho já visto bastante coisa, né? Em cima de OpenStack, em cima de próprio a parte de Citrix, né, também. Então, eu sei que alguns já fazem, outros têm algumas restrições, alguns fazem, a pilha ainda não está totalmente implementada, então não dá para chamar de uma coisa estável, que dê para colocar em produção e manter. Então, isso na camada, a camada lá de baixo mesmo, né? Falando já em termos de host, né? Dentro da rede em si, como uma rede inteira SDN, eu vejo muito pouco, assim, muito um ou dois. Acredito que ainda realmente é um caminho a ser estudado ainda também. As duas coisas. Uma é tu falaste de SDN e a outra de OpenFlow. O que, por exemplo, se a gente pegar essa parte de redes e circuitos, o RNP está num caminho para usar isso para construir circuitos virtuais. Já tem uma solução indo para o lado de OpenFlow, em projetos de pesquisa, etc., para criar uma rede virtual em cima de uma rede real. Ótimo. Mas aí é como provedor de acesso, né? A outra parte, que seria a de data center, né, tipo, colocar dentro de um data center, eu não iria para nenhuma solução ainda. As únicas soluções que tu tem disponíveis no mercado são todas proprietárias. Se tu for investir para colocar hoje um software proprietário, por exemplo, a Cisco desenvolve uma solução, tu vai fazer todo um desenvolvimento para acomodar toda a tua plataforma em cima da Cisco. Bom, daqui a 5 anos a Cisco diz para ti, pois é, agora eu vou te cobrar 10 vezes o que eu te cobrava. Tu já desenvolveu muito código para fazer aquilo. Então, dá para ti ir para esse caminho se for acionista da Cisco. Senão, eu não acho que seja uma boa. Do outro lado, que é a plataforma OpenFlow, essa plataforma ela deu uma crescida boa do ponto de vista de desenvolvimento, etc., mas a impressão que eu tenho é que ela parou. E ela parou não no desenvolvimento. Ok, desenvolveram os protocolos, tudo muito bem, já tem o protocolo, já tem até a definição do 1.4, acho que o 1.5 já está aí na forma. Mas e software para usar isso? E quais os hardwares que estão implementando? Os grandes fabricantes, a própria Cisco meio já não tem mais essa plataforma para uso. Então, tu fica meio... É difícil, está muito cedo para um data center que não precise desenvolver do tipo, quem é que precisa? Um data center do Google, que tem milhares de servidores, e chegou numa hora assim e diz, olha, eu tenho que implementar mais vLoad do que eu tenho. Ou coisas do tipo, olha, eu sou um provedor de nuvem, então eu tenho aqui dentro 100 outros caras que eu vou ter que botar 100 vezes as vilãs desses caras aqui dentro. Então, 4.000 vilãs não dá, eu tenho que botar 100.000 vezes 4.000 vilãs aqui dentro. Que são problemas bem maiores. Aqui no Brasil, eu acho que ninguém tem esse problema. Fora, sim, e aí sim, eles fazem implementações desse tipo, Google e outros. Mais uma pergunta ali? Deixa eu Neidon O Ness. pessoal vai comentar? Espera aí. Comentar aqui? Só falando aqui, o Bertoldo, acho que faz parte do governo também. Ele sabe que, para a gente, é muito difícil também essa questão de SDN por causa das especificações, né? Qualquer aquisição que nós formos tentar fazer relacionada a SDN tem que ser aberto. Tá? Então, assim, a gente não tem nenhum protocolo hoje realmente aberto para a gente poder bater o martelo e falar, não, é isso que nós queremos. E realmente fica muito complicado. Pelo menos para o governo fica muito complicado nesse ponto. Ok, pergunta? Neidon Nesp, a pergunta é mais voltada para o Bertoldo, de universidade também. Você ainda encontra... Mas os outros também sintam-se à vontade, tá? Onde está que eu não estou te vendo aqui? Aqui. Na parte técnica, você ainda encontra dificuldades com IPv6? Firewall, Tu está falando de se os problemas... se tem algum problema tecnicamente insolúvel, é isso? Não, insolúvel não, dificuldade. Dificuldade, eu diria assim, como é que tu incentiva as pessoas que trabalham contigo a fazer esse trabalho, sendo que ele não é uma prioridade, do ponto de vista de que tu pega os blocos da universidade e diz, olha, eu tenho endereço IP V4 sobrando. Quando eu precisar alocar, eu ainda posso alocar aqui, e nem estou usando NAT.
Quer dizer que eu ainda tenho a possibilidade de começar a usar NAT. E ninguém está falando em que é regra de NAT ou algo assim, eu estou falando NATzinho simplesinho. Né? Tipo, se a universidade quiser liberar lá, por exemplo, vamos dizer, 1/20 inteiro. Ela bota lá um servidor num laboratório e pronto, liberou lá. Tipo, pega o laboratório da informática, bota NAT no laboratório da informática e libera um monte de endereço IP. Eu acho que libera pelo menos uns 8 ou 10/24. Entendeu? Bom, nesse contexto, quando qualquer... como é que eu vou dizer assim? Uma pessoa que para pensar e que olha que existe essa solução, ou a de parar e colocar IPv6 em tudo, ela acaba indo para essa solução, que é uma solução que ela tem mais conhecimento e é o mundo dela. Entendeu? E eu não estou falando aí de pesquisador, ou professor, ou aluno de mestrado, doutorado, porque esses são os que gostam do desafio. Mas tu tem que lembrar que tu tem lá um funcionário público do outro lado. E muitas vezes o funcionário público lá tem seus 50, 60, está vendo se vai se aposentar no que vem, daqui a 2 anos, se vai mudar a lei, ele vai ter que se aposentar amanhã. E aí, nesse retrato de como é que está o governo, a universidade, as coisas não estão andando. É igual o rapaz da operadora citou, deu problema, suporte, retira o IPv6. Não chega a ser tanto, mas aí que tu tem o problema da gerência. O que aconteceu com a gente? Na história da universidade, a gente começou assim. A gente entrou lá naquela época lá do BR6Bone, lembra? 3FFE, acho que era esse o endereço inicial. Beleza, vários hosts lá foram endereçados com esse endereço, aí foram lá, colocaram IPv6, as primeiras páginas no ar, tudo bonitinho, tinha site lá no ar, ok, tudo muito bem. Aí a gente foi lá e botou um outro endereço. Na época, botou um /48, ok. Ok. Aí passou um tempo, alguém disse assim, não, /48 é muito pouco, eu quero um /32 para a universidade. Aí foi lá, botou o /32. E aí os servidores já tinham que ser reendereçados novamente. Só que, para que eu vou botar esse negócio no ar de novo? O cara saiu, foi viajar, foi para Londres trabalhar na Cloudflare. Né? Agora eu tenho que botar esse negócio de novo. O outro, onde é que foi? O outro foi fazer doutorado, não sei aonde. Tá, uma hora que der eu coloco isso. E aí as coisas elas ficam atrasando, por quê? Porque o serviço não cai. Lembra que eu tenho 2 serviços, V4 e V6. O de V4 está operacional. Então o usuário tem uma saída, que é a saída que ele usa. Para que tu vai botar outro serviço? Que é aquela falta de... Como é que é? O pessoal da Brint que tinha falado. E a motivação. Né? Então está faltando esse motivo dentro da universidade. E eu te confesso que a única coisa que está causando transtorno é a parte de segurança. Transtorno, eu digo assim, tu colocou aí, deu problema, tu lembrou de olhar IPv6 para ver se o cara não logou por IPv6. Ele deu um SSH por IPv6. O scan está entrando pelo IPv6, eu esqueci de bloquear na borda o IPv6. Então, já teve tentativas assim do tipo, tira o IPv6. É mais fácil, é o caminho mais rápido. E é difícil tu argumentar nesse tipo de coisa, porque, de certa forma, eles estão certos, é o caminho mais fácil. Né? Embora eu esteja aqui falando depois de 10 anos, né? Mas é a mesma coisa, é o caminho mais fácil. Não tem nada que impulsione essa pessoa, porque ela está numa situação confortável, ela tem bloco IP, se precisar vai usar mais. Entenderam o problema? E isso acontece, eu imagino que em quase todas as universidades federais. E outras empresas também, do governo. Isso que o Bertoldo falou realmente acontece com a gente também. E tem um outro ponto, um detalhezinho, que é desenvolvedores. Né? A gente depende muito de desenvolvedores. Na parte técnica em si, né, o pessoal do NIC tem feito um trabalho excepcional na parte de treinamento. Né? Eu acredito que não seja tanto problema de treinamento em si, né, mas sim do pessoa querer ajudar a implementar aquela questão. Né? Então, você tem o treinamento, você conhece, mas você ainda tem alguma coisa ficou ali mal entendido que você não colocou ou colocou a stack do jeito que você quis. O entendimento, né, do desenvolvedor ainda é um pouco diferente do pessoal de redes, né?
E às vezes eles falam, olha, preciso trocar um campo do banco de dados, ou eu não vou trocar um campo de dados. Aqui é string, aqui é IP, aonde vai, aonde volta. Então isso ainda causa um pouco para mim. Eu acredito que esse é um dos maiores em questão de rede, desafio assim de rede. Eu acredito que a maioria já foi superado, né? Hoje tem alguns ainda, né? Um ou outro, mas não é o impeditivo para que o protocolo funcione em sua plenitude. E tem mais desafios, né, pessoais, né, gerenciais, como o Bertoldo estava comentando, do que eu acredito que do protocolo em si, né, como redes. E, logicamente, a parte de segurança, né, que muda completamente. Né? É Firewall V6, Firewall V4, porta V6, porta V4. SSH no V6, SSH no V4, mitigação, tudo V6, V4, black hole, V6, V4, tudo tem que ser V6, V4. Todo projeto a gente divide em dois agora. Projeto stack V4, stack V6, sempre assim. Olhando o Bertoldo falando, na iniciativa privada, às vezes, a dificuldade é dada pela escassez. A gente tem, às vezes, que escolher qual projeto vai priorizar e conseguir explicar para as pessoas que tu quer priorizar a implantação do V6, que é uma coisa... Eles te fazem a pergunta simples, assim, tá, qual o benefício que traz para o meu usuário? É bem legal de fazer. Não, mas qual o benefício que traz para o meu usuário? E, às vezes, tu tem outro projeto que vai trazer benefícios imediatos para o teu usuário, tu tem que priorizar. O exemplo do e-mail que eu estava falando agora é um caso clássico. A gente quer botar no e-mail, mas a gente sabe que o benefício que ele traz é pequeno perto dos benefícios que tem de a gente, por exemplo, repensar a estrutura de storage. Então, às vezes, na iniciativa pública, a imobilidade se dá por inércia, na iniciativa privada, às vezes, é por escolha de recurso mesmo, porque as equipes são limitadas, as pessoas não vão fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não é porque elas não querem, porque tipo de coisa como implantar IPv6 ou implantar HTTP2 dá briga de faca lá para fazer, todo mundo quer fazer. Mas, às vezes, a gente tem que fazer, realmente, tomar decisões baseadas em retorno, e, às vezes, o retorno tem que ser de um prazo menor. Assim. É que, às vezes, falando de novo do caso dos órgãos públicos em geral, não é nem só de universidade. Ok, a universidade tem um /16 dela, ela não vai precisar de IPv4, não tem nenhum motivo para ela migrar de IPv4 se ela estiver olhando para os próprios serviços. Agora, se quando a gente fala de governo, a gente olhar para o nível acima, ok, eu tenho uma plataforma de EAD e eu só estou dando aula em IPv4. O que isso acarreta aí para o pessoal da Vivo? Significa que todo e qualquer pacotinho e conexão de IPv4 vai onerar o CGNAT deles. Ou seja, então, na realidade, o serviço de alguém dentro do Brasil, assistindo aquela plataforma, ele é mais caro. E eu estou falando mais caro para o usuário final, porque ele vai ter que bancar a plataforma CGNAT da Vivo. Esse é o contexto. Ok. Se a universidade passa para IPv6, o serviço da Vivo fica mais barato, porque ela entrega direto IPv6. Essa é a lógica. Bom, mas e quem é que obriga a universidade a fazer isso? Ou seja, isso é uma coisa que o governo, ou seja, o Ministério do Planejamento, tem que colocar como uma meta para quê? Para deixar os serviços brasileiros mais eficientes. Isso já aconteceu na forma de um documento que foi publicado lá em 2015, que era um plano de migração de IPv6 que terminou em 2018, setembro agora, onde todos os órgãos públicos deveriam ter implementado IPv6. A mesma coisa aconteceu quando as instituições públicas tinham que criar uma política de segurança. Elas levaram anos e na inércia, só começaram a fazer quando o pessoal lá acho que era o Ministério do Planejamento ou TCU, começou a pedir para o reitor do tipo, ok, responde esse questionário, diz aí que tem que ter uma política de segurança. Tu tem? Em que pé está? Já nomeou o comitê de segurança, já nomeou não sei o quê, e todo ano o cara tinha que responder alguma coisa. Passava um ano, o cara disse, não fez. Passou, aí a resposta diz, tu tem que fazer. Passou 2 anos, não fez. Passou 3 anos, ele diz, escuta, tu tem que tomar, está aqui, tem uma, não é uma legislação, mas tem uma obrigação tua, que faz parte do teu planejamento, que tu tem que fazer.
A mesma coisa o governo tem que fazer em cima de IPv6. Ou seja, acompanhar esse trabalho estava sendo feito e ficou sendo feito até 2016, eu imagino. Depois eu não vi mais relatórios, onde o pessoal fazia relatórios de quantidade de instituições, em que pé estavam, e aparentemente essa parte do governo cessou, não está mais andando. Não sei se é verdade, se parou ou se eu que estou desatualizado. Mas se esse serviço, ou se essa cobrança, entre aspas, ela continuar, esse é o método que o governo tem de cobrar de toda a sua estrutura, para que ela termine a implementação de IPv6 e desonere o usuário final lá na ponta, torne o serviço de acesso à banda larga mais barato, torne o serviço de 3G, 4G, 5G mais barato adiante. Pessoal, temos tempo só para mais uma pergunta. Opa, meu nome é Adilson, eu sou do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. A gente implantou IPv6 com a ajuda do Bertoldo em 2016. Inclusive, na época, as primeiras licitações para links de comunicações tentaram impugnar os editais, dizendo que, para que IPv6? Isso não vai vingar, não sei o quê. Assim, pô, que isso, estão loucos, né? Mas, de qualquer maneira, em 2016, nós implantamos todos os nossos canais, mobile, office, home banking e portal, em IPv6. Na época, não tivemos maiores problemas com isso, mas uma grande surpresa. E o problema veio com a surpresa. Não foi 0,5% de acessos. A gente teve mais de 250 mil acessos nesses canais. E isso, vamos dizer assim, foi uma surpresa, acabou, inclusive, estourando, vamos dizer assim, ativos internos nossos, que ele exigia que eu utilizasse um ADC mais potente, um ADC que tivesse aderente a IPv6 para conseguir fazer balanceamento de carga, face ao número de conexões. A pergunta que eu tenho a vocês é a seguinte, uma questão muito importante é a questão de rastreabilidade, principalmente para o sistema bancário. Essa questão para vocês, como é que vocês veem isso perante as instituições de vocês? Os 5% foram em 2011. Eu olhei os meus gráficos ontem e nós estávamos com alguma coisa em torno de 35% já. Porque é um número maior do que eu vi aqui, eu estou ouvindo 25% e coisa e tal. Ontem eu olhei, de uso de banda lá na nossa CDN, estava mais ou menos na casa dos 35%, 34%, 35%. Dependendo do tipo de site que eu estivesse olhando. A rastreabilidade do IPv6, ele tem que parar de pensar nele em formas de IP. Tem que começar a pensar nele em forma de blocos de rede. Porque, graças àquela extensão de privacidade lá que faz ele criar IPs efêmeros, é um peso. Por isso que eu falei que é um dos problemas de mudança de paradigma quando a gente tenta reputar IPs, por exemplo. A rastreabilidade, se tu não pensar em IP e pensar em rede, ela é bem fácil. A reputabilidade também. A gente está vendo que o caminho é mais ou menos o mesmo. Não adianta tentar reputar IP, a gente tem que começar a considerar reputabilidade de bloco. E eu estava vendo um material, se não me engano, foi do WhatsApp. Eles fazem reputação, inclusive, de AS. Eles estão subindo os níveis para reputar coisas maiores do que só IP. Eles têm um problema bem sério, que é analisar spam sem poder ver o que está passando na mensagem, porque agora é encifrado. Então, todas as técnicas de comportamento, de análise de comportamento, de histórico de reputação, passam a ser bem críticas. Tentar usar o endereço IP para reputar ou para rastrear é ruim. Mas com redes, tu pensar no bloco, enfim, é trivial. Eu volto naquela questão que o Bertoldo comentou há pouco da parte de segurança. Aconteceu com a gente lá, né? Quem hoje entra nos sistemas da NIC, né? Hoje a Local Web ela é um EPP, ela vende, né, dominios.com.br, e algumas plataformas da NIC, a parte de painel, a parte de EPP, tem alguns acessos que ela registra, né, a parte de logs em IPv6, né, e aqui fica até um ok, né, um joinha para os desenvolvedores da NIC que lembraram de colocar certinho lá os logs IPv6, né, e aconteceu lá na Local Web de um usuário da rede interna entrar e fazer uma alteração no painel da NIC, e o pessoal chegou para minha demanda, olha, preciso saber de quem é esse IPv6 aqui. Aí eu falei, mas
da onde saiu esse PV6? Aí a pessoa falou, é do painel da NIC, da NIC BR. Eu falei, agora eu entendi. Então, a rastreabilidade disso tem que ser pensada na implementação. Então, foi um dos motivos que a gente preferiu não usar Slack, né? A gente sabe que daria para fazer alguma coisa de rastreabilidade ali em termos de conta de MAC address e afins, né? Mas, por uma questão de facilidade, nós preferimos escolher, né, DHCP V6 com log de toda a entrega, né? Então, a gente tem um sistema de autenticação que o usuário autentica e entrega o IP baseado na autenticação. Então, toda essa parte ela fica logável para a gente. Então, o V6 ele loga o V6 que o cara recebe, né, o funcionário, a funcionária recebe o V6 e o V4. Ele loga os dois. Então, com esse log eu consigo puxar bem de forma fácil quem fez o quê, né? Quem acessou aonde. Isso foi para a gente um bom case, né? E outros sistemas também que aconteceram, né? Coisas desse tipo, sistemas de AdSense, sistemas da Google, né? Que a gente também utiliza alguns. Também tem logs, tudo baseado em IPv6, né? E eu acredito que aqui muitos já devem ter tido a curiosidade de olhar os logs de acesso do seu webmail, do Gmail. A maioria lá já vem em IPv6, né? Quem teve curiosidade conseguiu ver isso também. Então, bastantes sistemas web, alguns, né? Não digo bastantes, mas alguns já têm log em IPv6 e você consegue rastrear isso se você tiver na outra ponta um bom sistema, né? Sempre pensando, conforme o Bertoldo falou, na stack de segurança, V4 e V6. No nosso caso aqui do Ceará, fica até mais fácil, porque o nosso mundo é um pouco menor, né? Como a gente trata só do Estado, dos órgãos do Estado e só alguns clientes externos, é mais fácil você designar a questão do bloco e ele fazer esse tratamento. Nessa iniciativa, qual é o nosso maior problema? O problema realmente é a mão de obra mesmo. Nós temos muito problema de rotatividade, às vezes, de acesso, tentativa de acesso aos logs, às vezes, sem conseguir, porque a pessoa fala que não sabe, não conhece, tem essa questão de desconhecimento, né? Então, o nosso maior problema é esse, mesmo de treinamento de pessoas mesmo. Assim, o que o Fábio lembrou que são essas extensões de privacidade que agora são o default de funcionamento de Mac, de Windows. O que acontece aí é o seguinte: o objetivo é dar privacidade para o usuário. O teu objetivo é identificar o usuário. Só que tu tem um mecanismo cujo objetivo é não deixar esse usuário ser identificado. E aí nós estamos com um paradigma. Porque tu ligou uma coisa que é para não identificar. Então, tu não vai identificar. O que acontece nisso? Ele sobe 4 endereços IPs, 3 endereços IPs na interface, usa um, descarta, usa durante 5 minutos, põe outro, libera, pega outro. Então, a cada 5, 10 minutos, tu tem, não sei exato o tempo, tá, que está lá na RFC, mas é pouco tempo, ele vai trocar e vai usar de novo. Se o cara estiver usando RA na rede dele, não vai localizar. Não tem log para dizer onde é que esse IP foi usado. Aí, bom, do ponto de vista do cara que está distribuindo IP, é exatamente isso. Usa DHCP para mim, dentro da minha rede, ter rastreabilidade. Agora, no teu caso, que tem uma aplicação do outro lado, tu vai ter que começar a usar uma estratégia dentro da aplicação para fazer um correlacionamento do cara que está te assistindo e do IP dele. Então, tipo assim, plantei um cookie lá, um exemplo, não sei exatamente dentro da aplicação o que vocês usam para fazer isso, mas, tipo, plantei um cookie e diz, o cara que tiver esse cookie está usando IP tal. O cara mudou, está aqui, agora guarda esse IP. Não sei muito bem que mecanismo, mas não vai ser só com IP. Tu não pode mais confiar no IP como maneira de identificar. O objetivo disso é tornar o cara não rastreável. E ele está cumprindo bem, viu? Pessoal, eu sei que, acho que surgem muitas dúvidas, mas devido ao tempo mesmo a gente tem que encerrar essa mesa. Uma salva de palmas, pessoal, para o pessoal da mesa aqui. A gente agradece a presença. Então, obrigado, pessoal.